galera, beleza? Como é que vocês estão, gente? Antes de falar assim um resuminho que a gente vai falar hoje, só mostrar aqui o Breaking News. Eu ia começar a gravar o vídeo, saiu. A CNN informa que o Ministério Público realizou operações no Rio de Janeiro e em São Paulo. Tudo relacionado à questão aí, né, de desvios nesse período. E mostrei para vocês a matéria anteontem que o secretário de Saúde de São Paulo deve deixar o cargo. Eu ainda falei, galera, será que estão deixando a gente sonhar? Será que vai acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro? Mas enfim, não tem muita coisa para falar que acabou de sair. Os assuntos mesmo no vídeo de hoje, gente, aí envolve logo, eu sei que vocês querem saber daquela treta aí que agora envolve Bolsonaro e os deputados. Bolsonaro abandonou os 7 deputados da base. Vou falar sobre esse assunto. Também temos as informações sobre o Ayan, que eu fiz no videozinho curto, a famosa aí delação. Temos também Rodrigo Maia, ele mesmo, ajudando aí a Rede Globo. Temos informações aí sobre a reforma tributária, agora temos. E, gente, o assunto mais principal envolve uma doação que o estado do Maranhão recebeu. O negócio é complicado e vai juntar várias das peças que nós falamos nos últimos dias. Sabe? Vai chegar, na verdade, a gente vai chegar no Fundeb através da doação para esse período. Vejam só, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas vocês vão ver que as pessoas estão completamente interligadas. Mas vamos começar aqui nosso vídeo já falando sobre o Ayan. Tem muita coisa, eu quero ser rápido hoje, bem direto. Crítica Nacional noticiou: Ayan poderá assinar acordo de colaboração premiada. E aí o Jefferson fez lá um comentário assim bem ácido, falando aí que tem muito jornalista, sabe? Pessoas grandes preocupadas com o que Ayan pode falar. Vai lá ler a matéria, Paulo Nesky que fez a matéria. Segundo informações preliminares que recebemos, o Luciano Ayan poderá assinar acordo de colaboração premiada com a Justiça de São Paulo. Mentor intelectual do MBL e autor da peça, e aí da questão do gabinete organizado, dos bolsonaristas e por aí vai, Ayan foi preso aí no dia 10 de julho pela Polícia Civil de São Paulo. Na última quarta-feira, a Justiça Paulista determinou a prorrogação de sua prisão temporária, bem como de outro integrante do MBL, o Alessandro Mônaco Ferreira. O prazo teria vencido na última segunda-feira, dia em que pode ter ocorrido a conversão da temporária em provisória e ninguém está sabendo de nada ainda. Isso está muito estranho. Caso a colaboração do investigado Ayan seja confirmado, olhem isso daqui agora. É provável que ela também venha a desdobrar-se em outras negociações com a Justiça Federal e o Ministério Público Federal, porque, segundo as fontes, as investigações apontam para o possível cometimento de crimes federais por parte de Ayan e pessoas a ele associados. Olha aqui, incluindo jornalistas da grande imprensa e políticos. Mais tarde traremos mais informações. Olhando isso daí tudo. Quero relembrar aqui, né? Videozinho, Ayan junto com o Panúzio, Madalene Laxo. Tem aqui, ó, mais uma vez, o Panúzio, Ayan, a Laxo. São pessoas aí que já, pelo menos o Panúzio, já teve na Bandeirantes, a Laxo também, já teve na Jovem Pan, antagonista no passado. Sei, né? E aí, ambos aqui tem curso juntos, ó. No YouTube, mais de 9 aulas juntos. Vejam só, né? Então não sei. Será? Tô perguntando. Não tô afirmando nada, é só porque a Crítica Nacional falou que pode ter algum jornalista. Eu lembro que o Ayan tem proximidade desse pessoal, mas não sei, a gente não sabe de muita coisa. E o Felipe Barros nos diz, ó, a grande mídia simplesmente parou de noticiar fatos novos sobre a prisão de Ayan. Motivo: vários jornalistas eram orientados por ele. O pessoal também afirma que aquela matéria Blogueiros de Crachá, que o Felipe Moura Brasil fez, foi com auxílio do Ayan. As pessoas falam isso daí, mas são rumores. Ninguém tem como confirmar nada. E aí, pessoal, olha isso daqui. Esse perfil aqui, ele já vem há um tempo, falando algumas coisas sobre o caso da MBL, e vejam só, ele soltou umas informações aí, né, na data de ontem. Caso MBL. O desembargador paulista pediu desmembramento do processo, onde tem crimes na esfera federal, estadual e municipal. O MBL cobra 5% do salário de cada assessor a cada parlamentar. Pergunta se teria uma rachadinha. Prisão provisória renovada que termina na quinta-feira. Já está pronto o pedido de prisões provisórias em que passará para 30 dias, renováveis por mais 30 dias. É o que temos até o momento. Mas o desembargador encarregado do caso está trabalhando junto com a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual e fazendo de uma forma que deixa claro de que fake news, como disseram no início, que afirmaram com veemência, tem mais evidências de crimes
que o esperado até pelos policiais. Então, parece que o pessoal achou muito mais coisas. Ainda fala, né? Tem deputados e governadores tremendo de medo e um certo infectologista que virou youtuber com as barbas de molho. Dinheiro público correu a rodo. A relação está pronta para ser assinada. Um não quer, mas um está prontinho. E esse mesmo perfil, um tempo atrás, falou algumas coisas. Ó. A detenção de Ayan, em seu depoimento, vai derrubar 4 deputados federais, 3 estaduais, sendo 2 de São Paulo, 6 vereadores, 2 de São Paulo. Um governador, ele fala algumas coisas, né, que usa umas calças, meio, um negócio meio estranho. Um candidato à presidência pelo MDB. Pesados, né? Prisão de ex-ministro da Educação, o fim do MBL livre. Descobriremos que o MBL sim praticava aí algumas coisas e por aí vai. E aí ele fala. O perfil vem falando. No início aí, quando as coisas de Ayan aconteceram, ele foi acertando algumas coisas que ele vinha falando. Ele vinha mostrando que parece que ele tinha algum conhecimento dentro do Ministério Público. E estava vazando algumas informações. E a gente fica assim, né? E aí, galera? O que será que pode acontecer? E aí, falando aí sobre o Alexandre Frota, o Misael Isidoro, aí um advogado, faz aí várias coisas, principalmente nessa parte assim mais ideológica, de combater mesmo assim algumas partes conservadoras. Ele vem nos informar que a questão dos 2 CPFs do Alexandre Frota foi remetida ao STF, ou seja, a coisa está começando a andar. Ele está indo em calço, vendo aí, né, que não deve, não teme, vamos ver. E aí ele mostra que a decisão acolhe a manifestação do Ministério Público como razão de decidir e, considerando que o representado é membro do Congresso Nacional, determina a remessa dos autos ao Supremo. O cara tem foro privilegiado, mas Misael não arredou, foi lá, fez a parte dele. Vamos esperar, né? Um cidadão comum, que não é ninguém, só um advogado, foi lá e agiu. Parabéns a Misael. E uma notícia do Frota interessante é isso daqui, ó, conexão política. Alexandre Frota vai ter de penhorar bens para pagar indenização a Gilberto Gil. Diz que inicialmente era 50 mil, não pagou, aí subiu para 90 mil, e aí ficou naquela não pagou ainda. E aí, após a justiça determinar o bloqueio das contas do deputado, porque ele não pagou, e localizar apenas R$ 122,21, a juíza Renata Gomes Casanova, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mandou que Frota apresentasse em 10 dias uma lista de bens a serem penhorados diante do valor irrisório encontrado nas contas bancárias do parlamentar. Vocês estão vendo aí, né? Relatados ao Frota. E aí, vejam só, esse perfil que eu também falei no Twitter, ele aí prestou uma denúncia, cadastrou, né, no Ministério Público Federal contra a Joyce. Olhem só, ele está reclamando da questão do carro que a Joyce vinha usando. E o valor de mercado do carro, um carro de 2011, seria avaliado em torno de R$ 75 mil. Mas a Joyce aí vinha pagando mensalmente em torno de R$ 11 mil. E aí ele aponta algumas coisas estranhas e fala, cara, isso aqui não faz muito sentido. Acho que vale a pena aqui dar uma olhada nesse assunto, né? Então, vamos ver. Uma ação que outro cidadão postou, mas eu não sei se ele gostaria de se informar ou não, ele só me informou, foi relacionada aqui, ó, sobre o uso da conta da Câmara e sobre o gabinete do ódio da Peppa, pois ela está sob suspeição, não poderia ter assumido o cargo. Teve a questão do gabinete e o da Câmara, eu até mostrei para vocês. Teve um dia, ela utilizou o Twitter oficial da Câmara, porque agora está na frente da Secretaria de Comunicação da Câmara, para noticiar fatos contra Bolsonaro. Não é contra o governo, foi contra Bolsonaro mesmo. Aquele fora Bolsonaro, isso, aquilo e aquilo outro. Tudo lá na conta oficial. Então, essa ação foi recebida, foi movimentada e já foi dada entrada. Entrada no núcleo civil extrajudicial da PR do Distrito Federal. Está aqui na mão do Paulo José Rocha Júnior. É um procurador aí, né? Quer dizer, PR procurador do Distrito Federal, né? Falei PF, né? PRDF. Não tá na mão do procurador. Então vejam só. Mais uma coisa aí que tá para andar. Vamos ver, né? Parece que o povo aprendeu a descruzar os braços e resolver por si mesmo. E aí vale a pena aqui mais uma vez mostrar, porque a gente quem sabe amanhã a gente não acorda com surpresas boas, ou até mesmo mais tarde, quem sabe. Relembrar, né, que o Luciano Ayan por várias vezes
principalmente nas reportagens que ele deu para o Diário Centro do Mundo, ele falava que passava informações por frota, e ele também acha que seu material chegou nas mãos da Joyce. Esses dois aqui alimentavam o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes até falou que a busca e apreensão foi baseado nos depoimentos desses dois. E aí você lembra, né? O Moraes, a suspeita-se que ele influenciou Sérgio Moro a tentar indicar o Disney Rossetti para assumir a PF, que não era o nome inicial, era Fabiano Bordignon, algo assim, que era o cara que estava na frente do DEPEN, era o nome que Moro queria. Quem fala isso não sou eu, é o Valeixo, o depoimento de Valeixo. E aí Moro mudou de ideia, resolveu indicar o Disney Rossetti, que é conhecido como o cara de Alexandre de Moraes, já se conhece desde 2016. O Igor Romário, que está aí junto nesses inquéritos todos. Então a gente tem aí, né? Será que a gente vai ter alguma novidade sobre esse caso essa semana ainda? Meus amigos, tá muito interessante, né? E aí, pra gente meio que fechar esse assunto, uma notícia boa de verdade. A Alan nos informou, nas últimas horas, que estão com tudo de volta. Obrigado, Polícia Federal. Graças a Deus, enfim, né? Recuperaram, parece que pegaram tudo de computador e por aí vai. Vi até aí que os estudos do Terça Livre estão sendo ampliados. Realmente espero aí que cada dia se torne maior. Quero ver realmente uma mídia de direita grande. Eu quero ver isso. Então, parabéns aí ao Alan. E a gente tá vendo, né, que o governo tá... Não sei, parece que a relação governo, STF, Congresso, Senado tá mais calma. Não vou dizer que tá melhor, mas tá mais calma. Vamos relembrar disso quando a gente for falar da treta aí, né? Vocês querem saber da treta, principalmente de Bolsonaro e de Bia Kicis. Teve lá aquela coisa aí do áudio e por aí vai. A gente vai chegar lá. Mas antes disso, foi o que eu falei pra vocês. Vamos falar do Maranhão. Flávio Dino, aquele que Randolfo Rodrigues se juntou aí com o Paulo Artung no passado, para ver se aí montavam uma chapa do Flávio Dino com o Luciano Huck. Então, vai começar por aqui para a gente chegar na parte da doação. O Chicão nos traz, leiam esse documento. Sim, o governador Flávio Dino está querendo punir um policial militar que mandou uma figurinha do governador em um grupo de WhatsApp. E aqui, gente, é uma portaria, né? Sei lá, uma abertura de inquérito, não sei. E que o comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão, no uso das suas atribuições legais, vai, né? Designa o encarregador de inquérito policial militar, o tenente, blá blá blá, para quê? Para apurar possível crime militar devido que veiculação no grupo de WhatsApp oficiais PM do Maranhão através do telefone celular de número, blá blá blá, supostamente de um oficial da reserva remunerada, contendo imagens que denigrem a imagem do excelentíssimo governador do estado Maranhão. O que será que o cara postou, gente? Mas, independente, isso é motivo de ser perseguido pelo governador. E outra coisa, como é que o governador teve acesso a isso? Será que foi alguém da corporação que mandou? É triste, né? É triste saber que uma coisa dessa está acontecendo. E aí, o Flávio Dino, esse mesmo, volta aí essa informação que é informação quente. Pega aqui no celular. Ele vem aqui no perfil dele e eu já estou mostrando quem compartilhou o que ele disse. Flávio Dino vem aqui para nos informar que ele registra o recebimento de doação de $1 milhão ao governo do Maranhão, oriundo da Fundação Open Society. E vocês sabem, eu espero que todas as minhas tias queridas do coração já saibam na ponta da língua da Open Society. É a fundação do nosso querido Jorginho Soros. Dinheiro será destinado a ações sociais, apoio à agricultura familiar e na área da saúde. Agradeço especialmente a Pedro Abramovay pela iniciativa e pelo diálogo. Viram só? Beleza, gente, pode ser que seja boa e por aí vai, blá blá blá, é dinheiro pro povo, tá. O problema é que quando vem assim de umas fontes que a gente fica assim com o pé atrás, né? E aí o Pedro agradece, é muito feliz em contribuir, por aí vai. Aí, ó, a ação faz parte de um grande compromisso da Open Society em ajudar a América Latina. É o pequeno. Esse Pedro, você foi lá olhar o perfil dele, por aí vai. Logo a capa assim dele de perfil, não sei como é que pode falar, é a capa, né? A capa do perfil. Lá, Marielle gigante. O cara gosta de compartilhar Marcelo Freixo, ó. Novo Fundeb aprovado. A luta agora será na votação das emendas. E, ó, o Brasil é maior que o governo Bolsonaro. Grande vitória do futuro do país. Aqui vai fazer sentido quando a gente falar também lá da treta de Bolsonaro com a Bia. E quem é o Pedrinho?
Pedrinho, ele ninguém, nada menor, nada mais nada menos do que o diretor da Open Society na América Latina e Caribe. O cara aí, grande. Vejam só como as peças vão começar a se juntar. Se lembra do vídeo do Felipe Neto, que eu compartilhei para vocês algumas vezes. Falei, galera, o Felipe Neto, pô, falando que Bolsonaro é muito pior do que Trump, sabe? Realmente é um dos piores presidentes do mundo. Esse vídeo é no New York Times. Falei do engajamento que Felipe Neto vem tendo. Mostrei que na época, quem que foi que compartilhou esse vídeo? Eu mostrei para vocês primeiro aqui, ó, o Patrick. Quem é o Patrick? Ele é o presidente da Open Society. É o presidente da fundação inteira aí, né? Ele também compartilhando a fala, ó. É um menino brilhante. Falando aqui do Felipe Neto. Quem também compartilhou o mesmo vídeo foi o Pedrinho. Boa, Felipe Neto. A competição mais tétrica que existe. O Brasil parece estar ganhando. Aí, né, que o Bolsonaro será derrotado em breve. Então você vê, né? Pô, um diretor aqui da América Latina e Caribe e aqui o presidente geralzão. Ambos compartilhando o Felipe Neto. Vocês conseguem ver, gente? Aonde tá indo a coisa? Vocês estão conseguindo ver? Só a fundação doou $1 milhão pro Maranhão. É mais de 5 milhões de reais. Tá entendendo? É muito poder que esse pessoal tem. Não subestime Felipe Neto. Mas vamos continuar, né? Ainda sobre a questão do nosso Soros, o pessoal aí do MBC, Movimento Brasil Conservador, junto com o Andreassi, que é aí membro do Oliver Talk, um dos melhores podcasts do país, fizeram aí, na data de ontem, um dia assim, sei lá, contra os Sorinhos, sabe? Mas não foi ontem. Era pra ser dia 12 de agosto, vai ser, né? Só que eles fizeram lá um ato pra divulgar e por aí vai, tem fotos, por aí vai, o pessoal fazendo a parte deles. E aí, continuando sobre o nosso Soros, vale sempre lembrar, quem gosta muito dele, admira, é o pessoal da Empíricos, né? Para mim, Soros transborda tudo isso, nosso mega investidor e por aí vai. Aí, ó, ele é chamado o maior investidor de todos os tempos. Para mim, ele é o maior de todos. É o pessoal aí que falou, então, Soros e as eleições. E aí que o cara, né, de hoje aí tá no ramo da política. E aí, vale a pena lembrar também, olha como olha por que caminho chegaremos no Fundeb. Estamos agora chegando na saúde. Saindo de Felipe Neto, a gente vai chegar no Fundeb através disso daqui. Porque você deve lembrar, Soros, dono da Gilead, que tinha lá um remédio, né, que é concorrente. E aí, você deve lembrar da Sociedade Brasileira de Infectologia, que eu falei várias vezes, que eles não recomendam você tomar, né, aquele remédio que a gente não pode falar o nome. E eu mostrei que essa sociedade é ligada à Gilead, do nosso brother Soros. Aí eu mostrei que quem é o presidente dessa sociedade era o Clóvis Arnes, lá de Curitiba. Um cara aí que estava defendendo, ó, o remédio da Gilead do Soros e criticando o remédio do Bolsonaro. E aí, falei para vocês que o mesmo Clóvis Arnes, sim, ele tá lá na frente do hospital de Curitiba e vai começar a testar aí a vacina. Ele que está à frente disso. Depois, mostrei para vocês, né, que a família Arnes tem aí uns vínculos, parece com... Vínculo não, mas tem um certo envolvimento com a família Moro. Por quê? Porque, segundo o Duran, que tá aí para delatar, diz aí que ele pagou $612 mil a Marlos Arnes, que é parceiro da Rosângela Moro nas APAES do Paraná. E aí tá nesse vai não vai. O mesmo Marlos Arnes, que foi o advogado da mulher de Eduardo Cunha, que Sérgio Moro absolveu, né? E aí eu mostrei ainda, ó, Marlos Arnes é sobrinho do Flávio Arnes, ó como a gente vai estar chegando no Fundeb. O Flávio Arnes e seu escritório abanconhou, durante o governo do tio, diversos contratos de empresa pública sem licitação. Ele tem a conta jurídica de 20 APAES do Paraná. Eduardo Cunha o contratou para advogar para sua mulher e foi inocentada por Sérgio Moro, cuja esposa é procuradora jurídica das APAES do Paraná. E aí mostrei para vocês Flávio Arnes, sobrinho. E aí a gente vai chegar no Fundeb. Mostrei para vocês que a esposa de Sérgio Moro, a Rosângela, ela já assessorou o vice-governador do PSDB na época, quem era o Flávio Arnes. Vamos agora passando na família Arnes, vindo lá do Maranhão, que aí, né, ligação com a Rosângela, que a Rosângela se aproximou muito dele aqui, ó.
Flávio é conhecido por defender o direito dos deficientes físicos e mentais, em especial dos autistas. Foi defendendo essa bandeira que conheceu Rosângela Moro, que logo depois assumiu como procuradora jurídica das APAES no Paraná. Nora Moro chega a representar em comissão na Câmara Federal o vice de Beto Richa, que é o Flávio Arnes. Eu falei que ele é sobrinho também do Evaristo, da Zilda. A Zilda era militante aí do PT, o pessoal considera. O Dom Evaristo era um padre que usa até bonézinho do MST. E aí, como é que a gente chegou no Fundeb? Porque agora o Fundeb chega no Senado, o Davi Alcolumbre nos informa que ele designou o senador Flávio Arnes. Sim, ele será o relator da PEC do Fundeb no Senado. Uma das principais casas a prioridade da casa no segundo semestre. A proposta é de vital importância para a manutenção da educação pública no país. A matéria foi aprovada ontem, em 2 turnos na Câmara. Flávio Arnes, né? Chegamos aqui. Família Moro, toda junta e misturada. Vale relembrar aqui, né? Olha a Rosângela. Fundeb aprovado. Com educação não se brinca. Agora o Senado. Será que ela vai ajudar o relator, Flávio Arnes, a aprovar isso daí no Senado? Por aí vai dar um parecer técnico? Ela aí, enquanto uma jurista. Como as coisas vão se juntando, né, galera? Fala aí, se as coisas não se juntam. A gente fala de um assunto assim que a gente não entende. O que é que tem a ver o vídeo de Felipe Neto no New York Times com o que tá acontecendo no Maranhão e o Fundeb? Velho. É tudo junto e misturado. Todo mundo junto e misturado. Mas enfim, falando aqui já no início do Fundeb. O importante é que o Fundeb se torne permanente, diz relator no Senado. O senador Flávio Arnes foi escolhido relator da PEC do Fundeb. A proposta, como noticiamos, foi aprovada na noite de ontem na Câmara. Leia aí o que muda. Aí olha o que ele diz, né? Abre aspas. Houve praticamente consenso na Câmara e também consenso com a sociedade, prefeitos, governadores, secretários de educação, movimentos sociais. O Senado e a Câmara vinham trabalhando de forma bem articulada na proposta, em função de sua urgência. Urgência? Está muito preocupado com o Fundeb, né? Que a gente já fica meio que naquela. Pô, por que esse pessoal está tão preocupado? Depois, para Arnes, o Senado deve aprovar o texto que saiu da Câmara, evitando uma nova análise pelos deputados. Abre aspas de novo. O importante é que o Fundeb se torne permanente. Olha a preocupação desse pessoal. Eles querem que se torne permanente. Com aporte maior de recursos da União e com critérios aprimorados de distribuição. Olha só. Critério aprimorado para distribuir. Critério. Lembra disso porque eu vou querer fazer um comentário em breve. Esses aspectos estão bem claros na versão da Câmara, com ênfase ainda para a educação infantil, para a busca da qualidade e para a infraestrutura das escolas. Infantil, critérios aprimorados, permanente. Gente, essa questão do Fundeb, eu achava que era um problema a parte financeira. Eu achava que era um problema de gastos. O pessoal da Super Live aí, principalmente o Silvio Grimaldo, que ele é ligado da parte da educação, ele até já participou do MEC, ele explicou algumas coisas que me fez ficar, assim, ligar realmente assim, um alerta. Eu vou falar de forma bem sintetizada, menos de 1 minuto, mas é uma explicação de mais de meia hora. Eu realmente esperava assim que quem puder, a live é gigante, vocês viram lá, mais de 3 horas. Se você botar assim, sei lá, de 1 hora, começar a partir de 1 hora, vocês vão entender. Mas o Silvio, numa explicação bem rápida, ele fala assim: no Brasil, no passado, a gente já teve muito problema de, por exemplo, evasão. Os alunos, eles não iam para a escola, sabe? Eles não iam. Por diversos motivos. Ele ia, tava desmotivado, tipo assim, repetia o ano, ficava desmotivado, o pai tava apertado, falou, não, tem que trabalhar, vamos trabalhar e por aí vai. O aluno não ia. E aí, em gestões passadas, o pessoal, para tentar reverter isso e tirar o problema da mão do governo federal e pedir ajuda aos prefeitos, para fazer com que a criança fique na escola, porque é algo importante, eles fizeram o quê? As verbas serão aí destinadas pela quantidade de alunos. Se você tem 80% de aluno em sala de aula, você vai ter 80% da verba. Para você ter 100% da verba, você tem que ter 100%. Aí, tipo assim, se a taxa de gente na sala de aula era tipo de 80 e poucos por cento, pulou para 97%. Ficou todo mundo na sala, porque os prefeitos começaram a fazer de tudo. E aí foi percebido que uma das principais coisas que faziam os alunos ficarem desinteressados e sair da escola
era quando eles perdiam de ano. Perdia de ano, ficava triste, não sei o que, eu não nasci para estudar e por aí vai, e saiu. E aí, com isso, foi criado meio que aquela aqui da aprovação automática, que vocês devem saber. O que fez aí que ninguém estudasse, porque se você sabe que você não vai perder, você não estuda. É óbvio isso daí. E aí a gente viu um aumento do investimento na educação, porém, em termos de resultado, a educação brasileira vinha caindo. Junto com diversas outras coisas, ideologia e por aí vai, que vocês já sabem. E aí o Silvio, ele tá falando da questão do Fundeb, o quê? E a forma como foi colocada, talvez, num futuro, se tiver um governo de esquerda, sabe, porque pode ter algumas mudanças, eles podem mudar e colocar como uma das exigências do Fundeb, por exemplo, você tem que seguir tipo essa cartilha. Se a escola não seguir essas regrinhas aqui, não vai receber, o município não vai receber a verba. O que forçaria os prefeitos a fazerem com que o currículo seja unificado. Aí imagina, com o Bolsonaro na frente, a gente sabe qual vai ser o currículo. Deus no coração, família do lado, sabe? No lado direito é Deus, no lado esquerdo é a família. Todo mundo junto lá dentro, no coração. Mas aí se vier outro governo, o que será que eles vão querer que as crianças estudem? Estão entendendo? Então eles podem querer pressionar através da liberação da verba para ter o acesso ao Fundeb. E aí que começa a nascer um negócio bem complicado mesmo. Não é só a questão financeira. É algo muito maior, mas muito maior mesmo. Mas vamos continuar. Antes de a gente entrar na treta em si, já que a gente falou da família Moro, temos aqui o Morinho perdendo relevância nas redes sociais. Ele mostra aqui uma certa evolução. E Moro, em janeiro teve quase 200 mil interações, aí em fevereiro teve pouca, março caiu de novo, abril subiu porque foi quando ele saiu. Aí em maio já perdeu muito, em junho agora 100 mil, e agora em julho até dia 21 só 40 mil. Moro tá realmente assim deixado completamente de lado. Isso aqui foi uma pesquisa aí, ó. Foi levantada pela AP Exata para a coluna da Thaís Oyama da UOL. Por aí vem queda. E Moro aí foi dar um pronunciamento falando que decisões de Bolsonaro sobre a pandemia pesaram para a minha saída. Foi lá chorar na Gazeta do Povo. Não vou dar atenção, mas vou mostrar para vocês, né? Esse cara aí, cara, o que eu puder mostrar para alertar as pessoas, ele vai se candidatar a alguma coisa mesmo. Ele vai se candidatar. Ele vai. Eu não quero nem acreditar que Moro pode botar os pés na Câmara ou no Senado. Mas enfim, chegamos aqui agora, finalmente, na treta. Ave Maria. Gente, Bia não é mais vice-líder do governo. A matéria na CNN. Primeiro saiu no Twitter, o pessoal começou a querer limar a Bia. Eu olhei assim, pô, cara, a Bia, logo Bia, velho. Bia pode ter, eu posso ter milhares de problemas, mas se tem uma coisa que a Bia não é uma traidora, qualquer coisa. Bia realmente é 200% Bolsonaro. É 200% mesmo. Bia tá nessa daí, gente. Desde a época dos acampamentos em Brasília da era Dilma. Quem acompanha a Bia há mais tempo sabe disso. Aí saiu a notícia. Após votar contra a Fundeb, Bia Kicis é dispensada da vice-liderança do governo. E agora? E agora quer dizer então que Bolsonaro que traiu o movimento? Não, pessoal, também não. Meu Deus, vamos aprender a respirar um pouquinho. Eu vou dar minha opinião também, né? Meu pitaco. Mas enfim, Bia, ela soltou aqui um áudio. Mas ela falou, não acredito. Bia foi pra Globo News se explicar. Gente, Bia colocou um áudio da repórter falando, porque a repórter reproduziu as palavras da Bia com fidelidade. As poucas palavras da Bia com fidelidade. É um vídeo só de 23 segundos. Ela botou um vídeo de 2 minutos, depois ela recortou, só são 23 segundos. Vou mostrar pra você quais foram a fala da Bia. Pra quem tá falando que a Bia não é mais bolsonarista, isso, aquilo, outro. Vamos ver o que a Bia falou. Vou play aqui no vídeo. Eu falei com a deputada Bia Kicis. Ela não quis tratar muito do assunto, mas disse o seguinte: eu votei de acordo com a minha consciência. Aliás, eu segui o exemplo do presidente Jair Bolsonaro, que quando foi parlamentar, só votou de acordo com a consciência dele. Para mim, ele é um modelo e continua sendo um modelo. Por que eu citei a deputada Bia Kicis? Porque dar a versão dela para essa história é muito importante. Não, ela é Bolsonaro 200%. Ela falou, galera, eu votei só com minha consciência. Na verdade, o que eu sinto que a Bia quis falar foi o seguinte: já ia ser aprovado de qualquer forma, só que a ala mais ideológica, os conservadores do governo, olharam para o Fundeb além da questão econômica e começaram a ver alguns problemas.
Já que ia ser aprovado de qualquer forma, não, velho, eu vou voltar pela minha própria base que tá me cobrando. Ela ouviu a base dela. E são muito de vocês, gente. A Sofia, ela falou, não, cara, não mudou em muita coisa. Não mudou em muita coisa. Só que aí veio o Bolsonaro e o pessoal falou, não, agora a Bia brigou com o Bolsonaro. Ai, gente. O Bolsonaro colocou uma imagem até com o Hélio e o Eduardo falando, ó, nós votamos sim, em maiúsculo, ao Fundeb. Boa noite a todos. E depois tivemos lá o temível vídeo que Bolsonaro fala, né, dos deputados. Aí o pessoal, pô, Bolsonaro abandonou os deputados, isso, aquilo, outro. Vamos ver o que foi que Bolsonaro falou. Certo, o governo conseguiu ontem mais uma vitória e aprovamos o Fundeb e o Senado deve seguir o mesmo caminho. Graças a Deus. Então, está aumentando a participação do Estado. Coisa que o PT podia fazer lá atrás, não fez, nós fizemos, aumentamos a contribuição do Estado. Uma votação quase unânime. 6 ou 7 votaram contra. E se votaram contra, deve ter seus motivos. Vou perguntar para eles por que votaram contra. Agora, alguns dizem que a minha bancada votou contra. A minha bancada não tem 6 ou 7, não. Minha bancada é bem maior do que essa aí. Eu sou professor e acompanhei esse processo. Minha bancada é bem maior que isso. Gente, o que foi que o Bolsonaro quis falar? Que esse pessoal não é bolsonarista nem tudo? Pessoal, quando eu mostrei pra vocês que o Fundeb foi aprovado, mostrei vários comentários, mas vários. Ah, todo mundo falando o quê? Opa aí, Bolsonaro falou que foi uma vitória dele, Bolsonaro tá querendo, foi uma vitória da esquerda, foi uma vitória da esquerda. Eles estão querendo vender a ideia que Bolsonaro era contra o Fundeb e foi uma vitória da esquerda. A narrativa que eles estão tentando emplacar é essa. Vocês viram aí o Pedrinho, que eu mostrei pra vocês, compartilhando o Freixo, falando que mesmo com o governo Bolsonaro, ainda assim eles conseguiram aprovar o Fundeb. Vocês não estão percebendo que a narrativa que a mídia inteira tá tentando criar é essa? E pensem assim, gente. O YouTube, sabe, é a bolha desse tamanho aqui das pessoas que querem descobrir um pouco a mais do que está acontecendo. Não significa que a gente sabe o que está acontecendo, mas a gente está tentando descobrir. É o pessoal que está interessado, fala assim, pô, velho, eu tenho um tempo livre, eu tô indo no YouTube para ver se eu descubro alguma coisa da política brasileira. Como é que você acha que o cidadão comum, sabe, que está trabalhando, que tem filho para criar, tem 2 trabalhos, sabe, tem a vida corrida, que não sabe de quase nada, ele ia lidar sabendo assim, não, ô velho, Bolsonaro foi contra dar dinheiro para educação. Bolsonaro foi contra dar dinheiro para educação. Os deputados de Bolsonaro foram contra dar dinheiro para educação. Vocês entendem o tipo de narrativa que isso cria? Porque até você explicar pro cara alguns problemas que o Fundeb tem, é correr de meia hora. Essa pessoa não tem tempo para isso. Ela não tem tempo para isso. Então o Bolsonaro falou, galera, nesse momento, ele falou, gente, entre eu defender 7 deputados, que ele sabe que não vão ficar tristes, vão ficar tristes, mas não vão deixar de apoiar. E não é porque ele tá fazendo isso de se abrir aproveitador de nada, ele fala, galera, é o plano Brasil. Não é porque eu tô me colocando na frente de nada, é o plano Brasil. O plano assim para mostrar, velho, um governo de direita se importa com a educação. Um governo de direita se importa com isso. Chegou no ponto que agora foi aprovado, galera. Foi aprovado. O ponto de discutir e barrar foi lá no passado. Agora já passou na Câmara. Se começar essa narrativa, vai ser aprovado e no fim, a narrativa final é que foi aprovado e foi aprovado graças ao esforço da esquerda, porque se depender de Bolsonaro e dos deputados bolsonaristas, não seria aprovado. Estão entendendo? E eu tenho certeza que Bia e todo mundo que votou contra vai continuar 200% Bolsonaro. Vão continuar. É difícil de olhar por esse lado. É sério, é difícil de olhar por esse lado. Eu olho assim. Tanto que você vê, ó, olha as matérias que já estão saindo. Quem são os 7 bolsonaristas que votaram contra a ampliação? Bolsonaristas votam contra a ampliação da verba. Apenas bolsonaristas votam contra a PEC. Vocês estão entendendo qual era a narrativa que vinha sendo criada? Então, pô, foi para um bem assim, sabe, de um plano da direita. Pelo menos é assim que eu vejo. Pô, falou, cara, já foi aprovado, gente. O período de discutir se ia assim, não ia, foi no passado. Agora, o pessoal, tá, além de querer aprovar, eles estão querendo vencer a narrativa e falar que a gente é contra a educação. Então, vai aí querer perder 2 vezes? Vai querer perder 2 vezes? Já foi uma vitória fraca. Ainda vai ter que perder de novo? Não, galera. Pelo amor de Deus.
Vamos botar a consciência no lugar, gente. Vamos botar a consciência no lugar, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Depois você quer falar de tom divina direita. E aí, Bia saiu da vice-liderança. Tem várias coisas pra gente analisar também, ó. Por exemplo, matéria do dia 10 de julho. Governo planeja vice-lideranças rotativas. Pô, mudança. Cada dia aí vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Na época aí falou aí que os líderes iam trocar. Tinham 14 líderes aí pra ficar no rodízio. Por aí vai. Beleza, que a gente vê que foi logo depois da fala. Mas, pô, ia acontecer em um determinado momento. O Otônio de Paula tinha saído. O Daniel tinha saído também. Ambos continuam apoiando o Bolsonaro. Daniel ainda fala, ó, continuarei a apoiar o governo e o presidente Jair Bolsonaro com todo o meu empenho. O presidente não dá um passo sem ser atrapalhado. O sistema está mais que aparelhado, está tomado. Outra exigência de saída foi do deputado Capitão Derrite. E aí ele falou que o Daniel e o Otônio falaram que eles ficaram sabendo que quem pediu para ele sair não foi o Ramos. Falou o General Ramos. O General Ramos é um cara bem atrapalhado, né? Um cara atrapalhado aí. Se encontrou lá com o pessoal lá daquele país lá do Oriente sobre a questão do 5G. General Ramos aí que tem umas fotos com o Aldo Rebelo lá do Partido Comunista. Mas o que a gente tem no momento é fazer o quê, cara? É jogando com as peças que a gente tem. Infelizmente. É isso aí, galera. É fazer o quê? É continuar pressionando, é continuar cobra aqui, o lugarzinho aqui. Eu tô com o lugarzinho lá. Eu tô feliz com o que o Ramos aí fazendo. Eu acho que o Ramos aí tá pecando em vários pontos. Eu tô vendo o Rodrigo Maia elogiar o Ramos. Isso aí me deixa até com o pé atrás. Vocês viram as questões aí também relacionadas àquele país. Aí que eu fico coisa. Mas, galera, vamos respirar mais um pouco, gente. A direita parece que tá caçando, sabe? Alguém assim pra falar, não, vai aqui, ó, traidor. Ó, Nando Morizou. Virou um novo Nando Moura. Calma, pessoal, mas calma. E aí, ó, vocês veem que quem agradeceu a Rodrigo Maia pela aprovação da PEC foi o CONSED. Vejam só. O CONSED é um conselho de educação agradecendo ao Maia. Vocês estão vendo que a narrativa tá aí pendendo pra não ir pra Bolsonaro? Uma coisa que já não é tão boa, ainda vão dar os créditos tudo e vão colocar Bolsonaro como vilão. Lembre que o CONSED, quem tá à frente é a Cecília Mota. Eu mostrei pra você que ela é completamente aí ligada à Fundação Lema. Aí vocês já sabem quem é. E aí, teve muita gente que ainda falou, mas o Abraham era a favor do Fundeb e agora ela tá contra isso, aquilo, outro. Gente, ó, Abraham e o Guedes na época, eles eram a favor de aprovar um Fundeb de 15% de recurso, valor. Foi aprovado de 23%. Então, pô, foi um investimento maior do que o esperado. Foi um investimento muito maior do que o esperado. E agora tá na Constituição. O que ele também estava apoiando a PEC, então na Constituição. O Fundeb estava como lei ordinária, é tipo a CLT. A CLT é uma lei ordinária. Tá há 80 anos assim, continua funcionando. A carteira de trabalho. Podia ser assim, porque fica mais fácil de você fazer algumas modificações. Quando é modificação na Constituição, algo que está na Constituição, é muito mais difícil. E aí, sobre os generais, botar aqui o Otônio, que até saiu. Olha que coisa, gente. Isso aqui foi um negócio chato. É aquele assim, tem que botar a mão na consciência. Tem que entender que às vezes na vida a gente tem que fazer alguns sacrifícios. O Otônio aqui fala, não vou me calar se Braga Neto nomear a filha para a ANS. Braga Neto aí queria nomear a filha dele para trabalhar no lugar, quer dizer, não é bem ele que ia nomear, vou mostrar para vocês, mas é o que eu falar, tem que botar a mão na consciência. É o que o Otônio diz. Quando denuncio e falo, percebo que fico cada vez mais isolado e com menos amigos, mas não vou me calar se o general Braga Neto nomear a filha dele, a filha designer, para a ANS. Escreveu ele nas redes sociais. E aí o que foi que aconteceu? Olhem só. Filha de Braga Neto desiste de cargo na ANS. Isso foi no final do dia. Esse foi o antagonista. A indicação, segundo a ANS, foi feita pelo diretor adjunto da ANS, Daniel Meirelles Fernandes Pereira, é o nome do cara. Esse cara que ia nomear a filha do Braga Neto é irmão do secretário executivo da Casa Civil, Tiago Pereira, que foi nomeado por Braga Neto pouco menos de um mês para assumir a pasta. Aí o pessoal falou que isso aí poderia ser classificado até como nepotismo cruzado. E o que eu falo com sacrifício? Galera, pensa assim. Seu pai é ministro da Casa Civil. Como é que você vai assumir qualquer cargo no governo? Por mais bem qualificado que você seja. Gente, conhecendo de política brasileira, o quanto a mídia gosta de Bolsonaro, vocês acham que isso daí é passar em branco? Vocês acham que isso aí é passar em branco?
O filho de Mourão, que era concursado, que é concursado, passou via concurso. O pessoal já reclamou que ele estava no Banco do Brasil, que é concursado, passou por prova. Imagina uma menina indicada por nomeação direta. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência, respira. Por melhor que ela seja estudar, acho que foi na SpaceX, uma escola aí, acho que até do militar, escola boa, tudo, deve ser uma ótima profissional. Mas, gente, às vezes, a gente tem que fazer alguns determinados sacrifícios. Não dá, pelo bem do todo mesmo. Então, ainda bem que ela desistiu do cargo. Ainda bem mesmo. Isso até boa. E aí, falando do antagonista, olhem só isso daqui, né? A Renatinha aqui tá com muita raiva, falou: Deltan fez uma declaração antidemocrática ao STF. Agora ele entenderá o que as 29 pessoas, no caso os apoiadores do governo, investigados pelo STF, passaram. As pessoas pensam que o PL 2630 é contra bolsonaristas apenas. Caso seja aprovado, irá calar todos. Vocês viram ontem que Deltan fez uma thread imensa aí contra Toffoli, indignado aí porque ele barrou a polícia de entrar no gabinete do Serra. E aí o Cláudio Dantas nos traz que corregedor do Ministério Público abre apuração sobre crítica de Deltan a Toffoli. E aí, pessoal, isso daí é errado. Errado. O Deltan tá certo. O Deltan tá certo. Sabe qual é o problema? Que quando... Deixa eu apagar aqui o WhatsApp, senão vai ficar fazendo essa bola pra vocês de fundo. Sabe qual é o problema? É que quando foi com a gente, com a página do Facebook, os 88 do Facebook, Sérgio Moro elogiou. Quando é questão assim que envolve qualquer lado do Bolsonaro, ou eles ficam calados, ou eles elogiam o trabalho, falando não, que é assim mesmo, inquérito do STF, tem que andar isso, aquilo, outro. Aí agora na vez deles, eu tô sendo perseguido, isso aqui. Sabe como é? Parece que a direita é a única que tá preocupado com todos. Pô, isso aqui é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. O Deltan falou várias verdades. Por mais que eu discorde dele de várias coisas, isso tá errado. Isso daí tá errado. Tá errado. Mas e agora? Agora ele vai querer ajuda do pessoal que ele fez piadinha? Ele bateu palma? Que a STF vinha fazendo? É complicado, né? Aí é muito complicado. E aí, sobre o Toffoli, aí que eu digo que o governo tá meio calmo. As coisas em Brasília tá no governo, as coisas em Brasília estão calmas. Toffoli arquiva pedido de investigação contra o presidente do STJ. É lá o Noronha, né? Que tava aí, a questão do Flávio Bolsonaro, do Queiroz, que isso, aquilo, outro. Vamos arquivar, não tem nenhum documento, um documento ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável. Não vem com essa narrativa. Vamos ficar de boa. Relação aqui, né? Presidência, STF, Congresso, Senado, tá melhorando. Então, pessoal aí, graças a Deus, tá melhorando. Pelo bem do nosso país. Sobre Serra, a gente aqui já se caminhando pro fim do vídeo. Falei que Serra e a empresa da Qualicorp estão no topo aí da cadeia, né? Dos esqueminhas aí, segundo a PF. A fotinha de Serra. E o Rodrigo Constantino trouxe aquela informação assim, pesadíssima. Na verdade, quem traz o Alexandre Garcia, ele só tá compartilhando. Abre aspas. O empresário fazia doações ao Instituto Lula, pagou a defesa de Rosemary Noronha, emprestou diversas vezes seu jatinho particular e sua mansão em Angra pro Lula, cara aí, e também era dele o helicóptero que caiu com o filho do Alckmin. Olha que coisa, né? O empresário preso por ligação com o José Serra era amigão de Lula. Brasil, é Brasil. É Brasil, minha tia. E aí, falando de política, olha que coisa interessante. A Assembleia de Santa Catarina abre processo de impeachment contra governador, né? Vejam só, esse governador aí que fez uns contratos aí sem licitação, até com um marqueteiro aí, um cara do área do marketing, que é do grupo Lead, que é o do grupo Dória, né? Eita, rapaz, Santa Catarina. Quem te viu, quem te vê, né? Vamos ver o que é que vai dar isso daí. No mesmo caminhar, Witzel. Esse daí, minha tia, é o tempo todo naquela, né? Não, eu não temo nada. Eu estou piamente convicto, sou inocente, isso, aquilo, outro. Rio de Janeiro. Witzel recorre ao STF para frear processo de impeachment na LERJ. Mas, Witzel, quem não deve não teme, Witzel. E aí vai, né? Advogado do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, acionaram o STF para impedir o andamento do processo de impeachment que corre contra ele na LERJ. A ação questiona a formação da comissão processante que investiga supostas fraudes em contratos da área de saúde que teriam sido cometidas durante o estado de emergência do estado.
Tá difícil, viu, Witzel, pra você. Sua vida tá dura. Mas uma notícia até boa sobre o Witzel é que ele fala que as coisas no Rio estão melhorando, a curva vem caindo bastante aí, de contágio por aí vai. E falou que se continuar no ritmo que tá, espera uma retomada quase total da atividade econômica no estado já no último trimestre do ano, começando em outubro. Graças a Deus, eu realmente espero que o estado, meu Deus, a coisa que eu mais quero é que o Brasil volte a funcionar. É o que eu mais espero. É que o mundo volte a funcionar. Realmente, isso para mim é o maior problema hoje do país. As pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar e ter sua vida normal. O Átila, qual que o Átila nos falou, né? E não é vacinou, volta pra rua, acabou. Dependendo da eficiência da vacina, só vai ser seguro depois de uma parcela muito grande da população ser vacinada. Então, vida normal seria depois de 70% a 90% das pessoas estarem aí, né? Vacinadas. Vou comentar mais nada. E aí vemos Rodrigo Maia, é questão da Globo. Meu Deus, vamos correr, já tem 45 minutos. Maia deve deixar caducar a MP do futebol. Aquela MP. Tá aí a matéria, dá um pause em ler. Tem muita coisa pra falar. Aí é uma retaliação aí, ó. Apesar de pressão dos clubes, o presidente da Câmara avalia que a MP virou instrumento político de Jair Bolsonaro contra a Globo. É piada, cara. É piada. É piada. Ele tá fazendo de propósito. É de propósito. Isso daí, Rodrigo Maia, só vai prejudicar os clubes. Só vai prejudicar os clubes de futebol. Então, se você é torcedor, se você gosta de futebol, agora, amigo, é o momento de você pressionar Maia, que vai ser melhoria pro seu time. Melhoria pro seu time de futebol. E aí o Felipe Eduardo diz, ó, se o Maia deixar cair a MP do futebol, a culpa é exclusivamente dos clubes, das torcidas e das emissoras que não foram atrás de fazer o seu lobby. O homem já peitou a Globo para um monte de marmanjo de emissora e dono de clube vai ficar parado. A oportunidade é um cavalo selado. Fábio Faria. Avisa pro Silvio Santos, lá no SBT, que não vai ter outro presidente com essa coragem nem tão cedo. Gente, agora é o momento, aí SBT, Record vão se juntar, colocar pressão. Não é possível. Não é possível que vai deixar caducar uma MP como essa. E aí, só para fechar o assunto da Globo e para reforma tributária, vídeos da Globo sobre qualidade da emissora ultrapassam 485 mil dislikes. 14 horas, mas quando eu fui olhar, lá uma hora e pouco atrás, já tem mais de 562 mil dislikes. 562 mil dislikes. O vídeo da Globo é sobre qualidade, mas tem só dislikes. Ah, Globo, tá difícil pra Globo. E aí, chegamos na reforma da tributária. Não é simples, é um negócio complicado. Mas você vê, ó. O pessoal da indústria gostou, mas falaram que vão propor algumas coisas. Falaram assim, ó, se esse novo imposto, no final das contas, tiver que pagar mais do que está pagando agora, vai ficar no valor anterior. Se não, fica no valor mais... Para ficar no valor mais barato. Para ficar igual ou mais barato. Mas elogiaram. O pessoal da indústria elogiou. Já o pessoal do serviço reclamou bastante. E o presidente do Sindifisco, ele até avaliou que não ia ser tão bom. Essa matéria eu achei até bem honesta. Foi no antagonista. Ele fala que esse imposto pode aumentar a carga tributária, pode fazer isso daqui, aquilo, outro, mas ele falou que tem vários métodos também. Tá uma discussão bem grande isso daí. Essa matéria eu até recomendo para quem quiser ler, ela é muito grande, eu não vou ler aqui para também que o vídeo já tá. Mas, para quem já tá criticando e por aí vai, Guedes já marcou um encontro com empresários do setor de serviços. Por quê? O setor que pode ser mais afetado pela reforma tributária é o setor de serviços. Para quem tem empresas que recebem o faturamento é mais do que 4,8 milhões. Então, se você é um pequeno empresário, principalmente não vai dar muita coisa para você. É mais pessoal grande, mas, pô, ninguém fica para trás nesse governo, né? Então, Guedes vai sentar, vai conversar. Vindo de Paulo Guedes, eu tenho uma esperança muito boa. Ele ainda falou que foi pouca, que foi uma tímida, pode fazer muito mais coisa ainda. Vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver. Mas essa matéria eu ia ler. Como já está chegando a 50 minutos, vou deixar para depois. Outra coisa que me faz acreditar que essa reforma pode ser boa é o quê? Que a OAB vem aqui, ó, vamos à guerra contra a reforma tributária de Guedes. Se a OAB tá contra, então parece que a coisa pode ser boa. Parece realmente que a coisa pode ser boa, né? E pra gente chegar ao nosso fim do vídeo, fechar com a notícia realmente boa da área econômica, que diz, ó, pior da crise já passou e PIB cai menos que o previsto, diz o secretário da Fazenda. Então, galera, por hora foi isso daí. Vou fechar aqui o vídeo.
Manda aquele grande abraço, tamo junto, valeu. Se puder dar aquela compartilhada e vamos esperar para os dobramentos, né, dessas buscas e apreensões em São Paulo e a questão que envolve aí os amiguinhos do MBL. Por hoje é isso, valeu.